Bem, gente? Tá tudo bem com vocês? Sim. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa antes da aula começar. É sobre a aula mesmo. Quantas duas? A Dani tinha comentado que as notas dos exercícios do primeiro bimestre eram para ser postadas até hoje. Eu acho que até dia, sei lá, hoje ou dia 7. Ah, tá. Você fala das atividades, certo? Então, daqueles que a gente Aulas mandou. das atividades, Entrou né? nota. Isso, aqui entrou nota de todo mundo, aí eu entrei lá para ver, não tinha nada ainda na sua matéria e eu fiquei na dúvida. Não. Acho que hoje, se eu conseguir, eu posto, tá? Devo postar Tá bom. hoje, se eu conseguir, mas eu não. Se você não viu, eu não postei ainda. Acho que nenhuma matéria minha postei ainda. Eu estou atrasado com isso, dessas postagens, e hoje é o limite, aí eu devo postar hoje para vocês das atividades, tá bom? Tá bom. Vou organizar lá certo. Ok, tá bom? Beleza. Tá bom. Gente, vamos então dar início à nossa aula. Tem mais alguma coisa, alguma questão assim que vocês queiram às vezes antes de eu colocar para vocês aqui? Tá tudo ok, podemos avançar. Eu tô de boa também. Estão vendo a minha tela? Sim? Eu tô vendo a sua tela com o Rafael. Isso aí, isso é muito bom. Então, dá uma saudação aí para o Rafael. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Luísa? E por aí? Trabalhando muito? Também. Agora eu comecei a conseguir um emprego agora na quarentena, eu tô trabalhando online. Ah, é? Bom. Eu falei trabalhando no sentido de produzindo coisa de faculdade. Mas que bom, trabalhando. Também. Que bom. Também. Agora a faculdade eu tenho que dar uma segurada, principalmente TCC, para poder trabalhar. E você, Legal, né? parabéns. Fazendo os vídeos? Luísa, Oi. queria te dar uma devolutiva do... Você me enviou alguma coisa, não foi? Acho que o projeto que eu pedi, você me enviou, parece que alguma coisa do projeto, o que não foi? Eu enviei as plantas, mas eu já avancei bem mais do que aquilo. Eu ia começar hoje a fazer a maquete para poder tirar as perspectivas, porque minhas plantas elas estão praticamente prontas e os cortes também. Eu vou começar a fazer a maquete eletrônica para tirar a perspectiva, fazer a maquete e começar a arrumar as pranchas para poder anexar no trabalho, porque eu tenho que terminar de arrumar a parte escrita para anexar na parte escrita. Entendi. Tá legal. Tá bom, depois vamos ver direitinho isso e na sexta-feira temos muita coisa para tratar. Então, vamos depois dar uma olhada nisso. Tem muita coisa para fechar. Tá bom, vamos a gente conversa. Na verdade, tem muito detalhe para arrumar, porque eu acho que a minha planta em si, eu acho que ela não tá tão ruim, não. Mas é muito detalhe ainda para arrumar e eu tô com medo de não dar tempo. Exatamente. Mas deve dar, vamos ver. Depois a gente conversa sobre isso lá no final da aula, tá? Tá. Um pouquinho. Ok, pessoal, é o seguinte, nós vamos entrando ali na fase derradeira, tá? Na fase final dessas discussões, essas aulas sobre perspectivas, sobre geometrias, né? De geometria descritiva, e nós estamos focando a discussão da geometria descritiva para a sua aplicabilidade na disciplina de arquitetura, ou melhor, no curso de arquitetura, ok? E a gente já viu bastante coisa, já fez bastante exercício nas últimas aulas. Nós falamos
demos uma introdução, né? Fizemos uma introdução a respeito dessa perspectiva que está aparecendo aqui, a perspectiva cônica com 3 pontos de fuga, não é? De ambiente interno e externo. O que eu pedi de tarefa foi que vocês desenhassem, que tínhamos conversado na última aula sobre uma perspectiva com um ponto de fuga. Então, a gente começou falando de geometria no seu sentido geral, como é que se construía a geometria, qual era a importância da geometria, e falamos sobre os planos axonométricos que eram essenciais, cuja compreensão era essencial para nós podermos compreender como se representavam os elementos geometricamente no espaço. Mas depois disso começamos então a falar principalmente dos ângulos principais que nós adotávamos para a construção de uma perspectiva geométrica. Ainda falamos sobre os diversos tipos de perspectivas, como aquelas que saíram na vossa prova, perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica, e nós falamos sobre isso, de métrica, trimétrica. E aí a gente depois começou a falar um pouco sobre a perspectiva de acordo com os pontos de fuga. Então, a primeira matéria sobre isso foi um estudo da representação dos elementos ou volumetrias a partir de 2 pontos de fuga. Mas para fazer isso, nós também destrinchamos todos os espaços, todos os elementos que competiam ali dentro daquela axonomia do plano do ponto de fuga, o que era cada coisa, né? A linha do horizonte, o ponto do observador, enfim, tudo aquilo que nós já vimos. Depois falamos um pouco da perspectiva, então, com ponto de fuga, que foi o exercício que vocês fizeram, e o que eu pedi foi que vocês fizessem um exercício com 2 temas. Um que era um tema externo, com uma rua, um único ponto de fuga com uma rua, e o outro com um ponto de fuga, mas só que de um ambiente interno, né? Um layout de uma sala qualquer que fosse. O Rafael fez o desenho, mas só me enviou o exercício com o espaço externo. Então, professor, muito mas bem. Era um ou outro, não era? Verdade, professor. Como é que é? Era um ou outro. Você deu a opção de escolher ou o espaço urbano ou o espaço interno. Ah, é? Eu dei a opção, então? Não era os 2, não. É mesmo? Certeza? Sim. Pelo menos foi o que eu passei para todo mundo também. Ok. É isso, né, Ronaldo? Foi isso? Eu dei essa opção, certo? Foi sim. Então tá. Então tá certo. E o Ronaldo não... Eu recebi o exercício do Rafael, mas não recebi o do Ronaldo. Eu enviei, professor, só que eu acho que você abriu ele sem querer na aula de projeto 4. Eu acho que você perdeu ele aí. Então depois tem que rever isso. Você até comentou, esse aqui é o de geometria, lembra? Tá. É muita coisa, meus queridos. É muita coisa. Tá tudo bem. Ok. Bom, hoje, para fecharmos, então, essa discussão ali, que é muito interessante, gente, que é muito, muito, muito interessante, quando você começa a tomar prática dessas habilidades de desenhar um objeto sobre diferentes pontos de vista, a partir das diferentes perspectivas e dos diferentes pontos de fugas que nós podemos aplicar no desenho, isso nos dá uma possibilidade gigantesca. Eu vou repetir isso, porque o que eu estou pedindo na aula de ateliê, de projeto, é justamente esse tipo de coisas que vocês deveriam trazer, deveriam apresentar, né, que é utilizar as ferramentas, né, do desenho técnico
técnico, as ferramentas da geometria, as ferramentas do desenho livre para representar, então, os vossos projetos, os vossos desenhos. Essa era a grande sacada. A sacada é você ligar ou conectar os conhecimentos das diversas disciplinas que vocês estão estudando e ver como elas se aplicam no vosso ponto principal, que é o vosso curso de arquitetura. Né? E o que vocês estão desenhando, nós veremos aqui na frente, que ele se aplica tanto para quem quiser se especializar em projetos de edificações, de edificações, ou projetos urbanos, ou ainda projetos paisagísticos. Então, a geometria descritiva que nós estamos vendo com principalmente esses 3 pontos de fuga, ela é fundamental para a representação do vosso desenho. E ela pode ser feita manualmente. Tá? Quando você começa a pegar a prática, você não precisa de tanta maestria para você, não precisa de ferramentas, um monte de coisa, para fazer uma perspectiva de 1, de 2 ou de 3 pontos de fuga. E é isso que nós vamos ver aqui, é isso que eu quero que vocês conectem. Todas essas disciplinas, vocês têm que sempre ver em que e como elas vão servir para a vossa prática profissional, tá? Quando você for a um cliente, você lembra-se disso e vai fazendo o esboço, aplicando as técnicas da geometria descritiva. Então, o que nós temos aqui? O que nós estamos dizendo é que, quando nós falamos bastante sobre o ponto do observador, né? Que o ponto do observador definiria, tá, a visão ou a direção que o objeto teria no seu plano, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos uma perspectiva com 3 pontos de fuga. Então, temos o nosso objeto aqui, seja lá o que for, um prédio, temos nosso objeto está aqui no meio, e nós temos 3 pontos de fuga, aonde se desenvolve, a partir dos quais se desenvolve se desencadeia todo um sistema de desenho, tá? No entanto, o que eu quero dizer é, o ponto de fuga, ou melhor, a perspectiva com 3 pontos de fuga, ela pode ser vista por duas visões, ok? Nas perspectivas com 3 pontos de fuga, a convergência das retas, convergência são os pontos de conexão das retas paralelas, é uma particularidade visual marcante. Por quê? Ela representa o ponto a partir do qual o observador olha para o edifício. Isto significa que estas imagens que estão aparecendo aqui demonstram que o observador ele se encontra na parte de baixo. Embora essa perspectiva com 3 pontos de fuga, nós sempre denominamos ela como sendo uma perspectiva aérea. Aérea porque nós sempre vemos ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, e numa perspectiva sempre cônica. E essa é a demonstração que temos aqui, tá? Aqui temos 3 pontos de fuga, uma linha do horizonte, e nós podemos determinar que o observador, neste caso, se encontra na parte de baixo. E aqui tem um exemplo concreto de como é a sua representação, tá? No plano real. Este é um aspecto. Na perspectiva aérea, ela pode se representar desta forma. O observador pode estar ou do ponto de baixo, tá? Na linha do horizonte, ou do ponto de cima, como, por exemplo, demonstra aqui. O que muda é só praticamente a direção. Tá? Aqui, o observador está por baixo, portanto, o que ele consegue ver é a partir da base, mas não consegue ver o topo. Tá? Isso é bem claro, é simples de a gente perceber pela visão ou visualização da própria imagem. E aqui também se chama uma perspectiva de cima
Só que agora o nosso observador se encontra na parte, literalmente, de cima. E como nós podemos ver, os pontos de fugas continuam, isso é fundamental, são eles que constroem todas as arestas, os pontos de conexão do nosso objeto, né? Ó, ponto de fuga aqui, ali, mas todos começam sempre a partir de um triângulo equilátero, como nós vimos aqui. Tá? Depois a gente vê como construir isso, e vamos ter aqui um exercício, e vocês vão fazer isso. Mas, olha, é um triângulo cujos lados são de igual medida, e dele partem todos das suas extremidades, das suas 3 extremidades, partem as retas paralelas que vão construir todo o objeto, tá? É assim que acontece. Bom, no plano real, olha, a representação pode ser assim. Por exemplo, este objeto poderia ser justamente este objeto aqui presente, tá? Então, mas sempre lembrando, se você encontra uma imagem assim, você automaticamente consegue identificar que tem uma perspectiva isométrica aqui, mas ela tem, com certeza, 3 pontos de fuga, porque dá para perceber o ponto do observador de cima para baixo, e, portanto, é uma perspectiva de cima. Tá? Aqui demonstra bem o desenvolvimento da nossa perspectiva. Isto é só apenas um desenho, mas vamos tentar acompanhar aqui como se distribuem as conexões de fuga, tá? Ou as conexões das retas a partir dos pontos de fuga, e como que elas desenham. Acho que tem alguém ali, deixa eu só aceitar aqui. Tem algum aluno ali querendo entrar, Mirielle. Tá. Vocês estão me acompanhando? O áudio está ok? Está tudo bem até agora? Sim, até agora para mim estava ali um pouquinho. Legal. Olha só, vamos estudar essa imagem aqui, tá bom? Vocês já viram em verão, e na prática isso é bem mais simples do que imaginam. Não é nada complexo como está aparecendo aqui. Imagine que você tenha a sua linha de terra, né, aqui, ou no caso seja aqui. Você só precisa determinar os seus pontos de fuga, 3 pontos de fuga, se no caso for pedido, 3 pontos de fuga. E, se quiser, normalmente quando você tem prática, às vezes eu normalmente não faço esse triângulo, mas se você quer ver todos os processos, você traça, então, a partir desses pontos de fuga, um triângulo equilátero, que significa que todos os lados são iguais, ok? E, a partir dele, você tem várias formas de como pode ir começando. Por exemplo, uma forma é tomar um ponto de fuga aqui, uma linha, né, do meio, e tentar transportar ela para este meio aqui. E se fizeres o mesmo aqui, com este ponto de fuga e este meio, você já vai gerar os seus pontos axonométricos da base, porque este outro aqui vai gerar aquela axonometria tridimensional, tá? Que vocês já estão acostumados. A partir disso, você tem aqui uma aresta, outra. A partir disso, você só precisa, então, começar a conectar todos os traços com cada uma dessas arestas. Puxa essa, por exemplo, que vai passar até aqui, dependendo da sua medida, ela pode vir até onde você determinar. Se, por exemplo, essa aresta estivesse mais para frente, então você viria daqui para cá. Tá? E vai conectando, é a coisa mais simples que vocês já fizeram, por exemplo, no vosso exercício, tanto no 1 quanto no 2, certo? Então, basta você determinar os pontos de fuga e conectar as retas paralelas com as suas arestas, e criando a forma que você mesmo pode determinar. Aqui está tudo enquadrado, mas eu, por exemplo, poderia criar aqui assim uma altura e conectar essa aresta, construindo sem eu ficar desenhando. O que desenha o objeto
são as linhas de fuga, tá? E é só basicamente, depois eu vou mostrar isso como é aqui com o vídeo, e aí vocês vão perceber, tá bom? No entanto, temos outra coisa que vocês já começaram a fazer, um outro exercício. A Luísa fez isso. Aliás, todos vocês fizeram isso. Alguns, inclusive, fizeram isso por lapso na altura, que eu não tinha pedido porque iríamos falar agora. Mas outro aspecto interessante é, depois que você desenha o objeto dentro de uma determinada perspectiva, com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, é a representação das sombras, ok? É a representação das sombras. E a representação das sombras, em perspectiva, ela pode ser na perspectiva cônica, como nós já vimos, que são com 2 pontos de fuga, ou isométrica, tá? Como nós podemos ver aqui mais abaixo, essa isométrica, tá bom? Na cônica, aqui, ó, 1 ponto de fuga, e vai construindo aquela perspectiva cavaleira que vocês já fizeram, muitos de vocês já fizeram, e nós combinamos que a sombra era construída a partir de 1 grau de 45, onde estaria a altura do Sol, a inclinação do Sol, né? Formaria 1 grau de 45, e ali isso construiria a sombra projetada e a sombra própria do objeto. Então, ou seja, depois que vocês desenham um objeto dentro do plano com pontos de fugas determinados, seja de 1 ou 2, nesse caso, são uma perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, foi o primeiro exercício que vocês fizeram. Vocês podem também fazer a representação das suas sombras. A Luísa já fez isso muito bem, tá? E eu acho que o Rafael não fez isso, não lembro. Acho que o Rafael não fez isso. Ele fez apenas a representação com os pontos de fuga. E vocês podem fazer isso não só com edifícios, mas com qualquer tipo de projetos. E é coisa simples. Agora, o que nós estamos falando é unir todas as fases da geometria que nós vimos para criar um componente único, tá? Aonde vai constar todos os elementos de projeções. Isso seja na projeção cavaleira, né, por exemplo, aqui, mas diante de uma projeção, diante de um plano cônico, tá? Ou na perspectiva isométrica com 2 pontos de fuga igualmente. Aqui dá para saber, bom, isso é uma projeção isométrica, também saiu na vossa prova, vocês já sabem disso, e aqui é a representação desta projeção cônica, dessa projeção isométrica, em 2 pontos de fuga, né? Então, você vê aqui, já temos a representação de uma cidade a partir de todos os pontos de fuga. Dá para ver que cada um desses traços paralelos, cada uma dessas retas, vão convergir em um único ponto aqui, igualmente essa também. E isso não é que você fica desenhando cada objeto. Essas janelas, todas elas estão paralelas às retas que dão para o ponto principal de cada fuga. Tudo que você está vendo aqui não é algo que você desenha isoladamente. Eles são projetados a partir da fuga construída por meio lá dos seus pontos estabelecidos. Então, esse é o princípio básico. Dali você desenvolve uma série de desenhos, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês e quero que vocês façam é que vocês juntem, tá? Todos os aspectos das perspectivas cônicas, ok? A perspectiva cônica com aquelas
perspectivas, dentro das perspectivas isométricas, utilize a perspectiva cônica com a perspectiva isométrica e nelas representem, então, os dois diferentes tipos de sombra. E aí vocês têm o projeto completo. Tá? Aqui não está a sombra, mas, por exemplo, poderiam representar a sombra determinando aonde está a vossa fonte de luz. Se a fonte de luz estivesse aqui, a sombra projetada estaria aqui. Se estivesse aqui, a sombra projetada estaria deste lado. Então, estes serão exercícios que vocês agora vão começar a fazer de uma forma um pouco mais complexa, sempre seguindo as regras as regras da perspectiva cônica, usando pontos de fuga 1, 2 ou 3 e trazendo a complexidade de todos os pontos que nós vimos como a representação, por exemplo, das sombras nessas perspectivas, tá bom? Eu quero mostrar aqui um vídeo que eu achei interessante, inclusive para o pessoal que gosta de trabalhar com urbanismo, muito, muito legal, como a gente constrói perspectivas à mão, desenhos bonitos, de uma representação, por exemplo, urbana. Tá? E isso é bacana. Deixa só eu ver aqui. Depois eu vou passar o link, eu só quero mostrar rápido para a gente poder discutir. Mas eu vou passar o link para vocês verem com tranquilidade o que eu acabei de falar, né? Ele vai formando aqui praticamente 2 pontos, tá? Que vão terminar as linhas, mais esse terceiro ponto aqui, que fazem parte daquele triângulo. E por cima dele, ele começa, então, a formar a linha que vai dar o centro da distribuição das retas paralelas, tá? Que é aqui. Aqui ele tem outras linhas, outras retas de fuga do triângulo, tá? Ele só vai fazendo as suas conexões de aresta com ponto de fuga, aresta com ponto de fuga, tá? Ele está determinar que vai ser aqui a altura do prédio, a base dele será aqui. Então, ele só conecta esta base do prédio com a aresta, sem fazer medidas, sem nada. Tá? Ele vai determinar que a outra lateral vai ser dessa aqui. Então, de novo, ponto de fuga. Tem uma aresta aqui, conecta com o ponto de fuga. Uma aresta aqui, conecta com o ponto de fuga. E aí vai construindo alguma coisa que nós ainda não sabemos, mas parece que vai sair alguma coisa. Olha, aqui deu uma outra altura. Então, tem uma aresta, outra aresta, ponto de fuga. Ele está fazendo aqui um outro objeto. Ponto de fuga, de novo, para cá. Então, já temos um objeto aqui que é menor que o outro. Tá? Aí já conseguimos observar as volumetrias que o indivíduo vai formando a partir tudo de um dos mesmos pontos de fuga, ok? E ele vai criando. Tá? Outro ponto. Criou uma aresta, conecta com o ponto de fuga. Criou outra aresta, conecta com o ponto de fuga. Tá? E é sempre assim, vai dar sempre uma isometria, né? Vai sempre formando aqui uma isometria em termos de perspectiva. A mesma coisa. E observar sempre que é sempre o ponto paralelo. Uma linha, um traço deve sempre ser paralelo ao outro. Agora, ele apagou as linhas referenciais e conseguiu construir 4 volumes, sempre seguindo. Até essas retas aqui, está seguindo o quê? Os pontos de fuga. Todas essas retas não são em vão, ponto de fuga. Aí, está criando o quê? Parece que está criando rua, certo? Está criando outro objeto aqui, provavelmente um outro edifício, tá? E vai criando a cidade ali, Até esses detalhes, eles conectam com o ponto de fuga. Tá? Esses aqui estão paralelos a essas retas, ok? O ponto de fuga aqui, de novo. Está estendendo
tudo com os pontos de fuga, tudo, tudo. E olha o que vai saindo. Agora, essa aqui, não esquecer, é uma representação de uma perspectiva cônica com 3 pontos de fuga, ok? Não é com 2 pontos de fuga, tem 1, 2, 3 pontos de fuga. E olha o que ele vai criando. Tudo conectado. Ó. Tem aqui, aresta, conectou, aresta, conectou. Olha. Parece já um pouco mais complexo, mas este é o nível. E isso seria interessante, por exemplo, quando seria interessante vocês fazerem, quando eu pedi para vocês demonstrarem vossas volumetria, para vocês trabalharem, por exemplo, o vosso partido arquitetônico, vocês trabalharem, por exemplo, a espacialização dos vossos ambientes, trabalhar com esse princípio, ele demonstra muito claramente a ideia do projeto. Entendeu? Então, vocês estão presos em fazer, às vezes, projetos em 2D, tentar lutar e tal, mas se vocês pegarem na mão e usarem simplesmente esse princípio, isso mostraria de uma forma muito, muito clara, né, aquilo que vocês querem representar para o cliente, por exemplo. Aí, ó, nós podemos fazer o urbanismo, a representação de um projeto urbanístico, simplesmente com esses 3 pontos. Fundamental. Linha de fuga, ponto de fuga, linhas ou retas paralelas e conexão isométrica. Só isso. Olha o que o cara está criando. Olha. Vamos ver o resultado disso. Isso aqui está lá na linha de fuga, é só você ver aqui, tudo isso está na linha de fuga. Todos esses traços, nada está à toa ou por acaso. Esses traços vão bater aqui na linha de fuga. Tá? Esse vai bater aqui na linha de fuga, no ponto de fuga. Né? Tudo isso. E você não mediu nada, você não precisou medir nada, você não precisou ficar ali com... É só trabalhar com a percepção. Tá? Sem régua, sem nada. É só trabalhar com a percepção, o olhar e entender o princípio. Só isso. Aí, o que é que nós temos? Temos uma cidade. É uma coisa que você já pode demonstrar, olha, esta é a ideia do meu projeto. Aí, por exemplo, você pode trazer a condição existente e a condição desejada. E é isso. Eu acho que o cara vai fazer isso aqui, um rio, não sei, vamos ver, porque é grande demais. Aí, ó, uma ponte, tem uma travessia aqui, outra ali. Olha que interessante, que bacana. Olha que cidade bonita. Todas essas linhas estão conectadas ao ponto de fuga. É que depois você só vai já na sua percepção mental. Você já sabe que para lá que está dando, não está desenhando empiricamente, entendeu? Aí, ó. Olha que lindo. É isso que vocês, então, vão fazer, ok? Um desenho com maior complexidade e, inclusive, aplicando isso nos vossos próprios projetos, ok? Essa é a ideia do exercício, da aplicação de tudo que vocês viram, teoricamente e tal. É isso que se deseja e é isso que se quer, ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Acharam isso interessante? Dá para a gente aplicar esses princípios, essa forma de desenhar, inclusive para o vosso projeto? Dá para saber que, finalmente, a geometria deve e ela continua sendo aplicada na nossa atividade da arquitetura? Isso ficou mais claro para vocês? Como é que nós fazemos a aplicação dos princípios da geometria nos nossos projetos arquitetônicos? Ficou bem claro, sim, professor. Bacana, professor. Legal. O vídeo aí é bem legal. Explica. Yeah.
Legal, beleza. Eu depois vou passar outros links, porque, assim, qual é o meu objetivo e o objetivo da disciplina? Não é só que vocês... às vezes, essa disciplina fica parecendo muito chata, né? Porque quando começa-se a falar das regras e tal, parece que é algo muito complexo. Embora vocês desenvolveram bem, eu achei mesmo que vocês foram muito bem, né? Pegaram a lógica, não tivemos tantos problemas. Porque qual é a ideia? Se você pega aqueles princípios que nós falamos no início das aulas, no início do curso, e você, a partir dali, começa a aplicar esses princípios, o resto é só continuidade. Você não precisa ficar preso naqueles princípios. Você pega a ideia e o resto é desenho quase como o desenho que você faz diariamente. Vocês já fazem isso, só que às vezes sem aplicar este conhecimento, às vezes sem aplicar esses princípios que vocês já conhecem, né? Então, os desenhos que vocês fizeram, por exemplo, com régua, agora podem começar a treinar, desenhar à mão, porque isso também vos treina a fazer aquele exercício da elaboração do partido arquitetônico, dos estudos preliminares, sabe? Coisa que você vai apresentar no cliente, você está com o cliente conversando, e aí ele começa a te explicar, olha, eu preciso de algo assim, assim, você vai lá treinando à mão. Você não vai falar, espera aí, vou lá no SketchUp, vou fazer... Não. Esse é o lance do arquiteto. Só que você não está desenhando empiricamente, você está dentro dos princípios da geometria, fazendo uma representação para o cara. E com isso, você desenha uma série de coisas, até figura humana, rosto humano, sabe? Isso é legal, é isso que eu quero que vocês conectem. Não só tomar ou construir uma disciplina à parte, que é a geometria descritiva, mas pegar nos princípios e aprendizados da geometria descritiva e aplicar nos vossos projetos. Eu gostaria muito de ver isso lá no projeto que vocês estão desenhando. Ali sim, isso seria show de bola. Isso é... Cara, vos desenho de computador, eu vou curtir, vai ser bacana, e é o futuro, e é tudo isso. Mas quando você apresentar algo assim, à mão, você compreendeu o que é arquitetura. E é isso. Maravilha. Bom, praticamente eu queria apresentar isso para fazer o fechamento da sessão 3, da unidade 3, e a introdução da sessão 1, da unidade 4, que fala do sombreamento, aplicação das sombras nessas perspectivas cônicas, tá bom? Algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, porque dali a gente já avança. Eu acho que essa perspectiva com 3 pontos de fuga vai ser mais fácil do que com 1. Eu, pelo menos, tive mais dificuldade de fazer com 1 ponto do que com 2. Ah, é? Eu achei mais chato de fazer, na verdade. Com 2 pontos de fuga é mais óbvio, mais lógico, né? Como deve ser essa com 3 também, porque um ponto chama o outro e tal. Com 1 ponto de fuga, fica um pouco vago, né? Aquela linha do horizonte e tal. Achei legal. Entendi, é verdade. Aquela perspectiva lá com um ponto de fuga, ela também é limitada, muitas vezes, para certos tipos de desenho, né? Por isso que eu falei. Normalmente, é por isso que eu mencionei aqueles 2 exercícios. Um que era a rua, porque é o mais óbvio, eu já sabia que um ponto de fuga é mais fácil você fazer ruas. Podia você fazer, por exemplo, também 2 ruas que se cruzam, 2 pontos de fuga diferentes que depois se cruzam. Se você tiver uma boa criatividade, eu não sei, até se tem eu já vi isso. Como eu não posso desenhar, aí eu tenho que procurar um vídeo que vos mostra aqui. Mas, espera aí, eu acho que cara, eu tinha visto isso. Mas aí não seria lugar. 2 pontos? Deixa só. Não, é 1 ponto de fuga repetido. Repetido assim. Peraí, aqui, ó. Não, sim, eu entendi o que você quer dizer. Aqui daí você só vai contradizer, né?
Oi? Eu entendi. É um ponto de fuga um do lado do outro, assim, mas não igual àquele primeiro exercício, né? Exatamente. E daí sai também, ele também pode nos dar um resultado muito interessante, entendeu? Você pode ver a velocidade no meio, sei lá. Deixa eu achar aqui uma coisa, que talvez dê só para ter ideia, para ver que às vezes tem outra possibilidade que não fica tão irritante, entendeu? Aqui, ó. Vamos lá. Bom, essa é a linha do horizonte, claro, né? Eu vou avançar aqui, linha do horizonte. Aham, deixa eu ver o que ele fez primeiro. Ok, ele marcou um ponto, tá? Um ponto que parece que vai ser o nosso ponto de fuga, primeiro. Aí ele traça a primeira linha de fuga. Depois, a outra. Isso aí foi o que você fez. Aqui eu já consigo ver que isso vai ser uma rua. Isso com certeza vai dar uma rua. Ok? Dá para ver. Mas vamos ver o que o cara faz mais. E ele diz que do outro lado ele vai desenhar até a base da outra página, lá para baixo, vai desenhar um outro ponto. Um ponto de perspectiva aqui. Ou seja, você tem dois desenhos em um, né? Uma linha de horizonte aqui, você já tem dois desenhos. Trazendo as linhas para baixo. Vamos ver o que ele está fazendo. Todas essas linhas, ele já sabe o que quer fazer. São linhas que ele quer representar alguma coisa. Eu acho... Provavelmente, isso aqui é linha férrea, tá? Um caminho de ferro, como vocês chamam. E outra coisa aqui. Aí você podia falar, poxa, mas nós não temos uma linha, não temos um outro ponto de fuga onde essas linhas estão conectando. Não, essas linhas que ele está desenhando no sentido horizontal, elas estão seguindo a regra do paralelismo, né? Que elas são paralelas a esta linha do horizonte aqui. Então, linhas de horizonte e depois as linhas paralelas ao ponto de fuga. Aqui só temos dois aspectos, é só isso, tá? Agora, essas linhas verticais, claro, ficam no ângulo reto normal, né, 90 graus, e é isso que ele desenhou aqui, ó. Então, é sempre esse princípio, para fazer a altura, ângulo reto, 90 graus, beleza. E para fazer as longitudinais, segue o ponto de fuga. E as horizontais, segue a linha de terra que você tem aqui. Isso aqui no desenho de 3, ponto de fuga, na perspectiva com 3 pontos de fuga, você também teria essa linha aqui. Também teria. Aí, ó, é isso mesmo, ele desenhou isso, mas vamos avançar aqui para ver o que ele está fazendo de resultado. Isso, ó, essas linhas, sempre ângulo reto, tá? Normal. Essa linha paralela à linha de horizonte, tá? Na verdade, esse telhado, esse aqui também deveria conectar, e conecta aqui assim, nas suas próprias linhas, nos seus pontos de fuga, de igual modo. Aí, ó, então, ó, falei, é isso mesmo, tá? Na prática, né? Conecta ou conectaria aqui, ó, ponto de fuga. Sempre que temos uma aresta, temos que conectar ele com ponto de fuga. Pá, conectou. Aí já temos alguma coisa, já temos alguma visão do que isso pode ser. Então, aqui, o que se constrói? É uma perspectiva que perspectiva é essa? Hã? Cavaleira. Cavaleira, exatamente. Tá vendo? Aí não é isométrica, é a cavaleira, para esse lado. E nesse caso também você já pode representar, por exemplo, aqui, você conseguiria representar as sombras, por exemplo.
Ok. Deixa eu avançar aqui para ver rápido o resultado. Aí, ó, ele está conectando tudo, todos os pontos. Aí, ó. Sempre com um único ponto de fuga. O que é interessante. Ele fez dois. Eu quero ver o que isso vai dar. Que lindo. Aí, ó. Linhas paralelas sempre. Ó, a altura sempre na vertical, um ângulo reto. Vamos ver como é que ele conecta isso. Isso aqui, paralelo. Com a mão, olha. Conecta de novo lá para cima. Tá? Sempre dando referência. Uhum. Ele fala cuidado, é aquilo que eu sempre digo, cuidado para não apagar a linha de referência. Ele acabou de avisar aqui. Então, por isso que eu falei, eu bati muito ao Rafael e acho que um pouco na Luísa também, porque vocês deixavam todo o resultado, mas não deixavam a malha para ver o fundo da construção do objeto. Então, isso é sempre importante, ver que ele não apaga, né? Ele vai destacando, mas as linhas de referências continuam ali. Eu desenhei todas, hein? É, isso aí. É sempre usar aquele princípio da lapiseira, onde você tem a lapiseira 0.05, 02, 01, a mais frágil, você já sabe que para a mais fraca para o ponto de referência, a mais forte para destacar determinados contornos, e é isso que nós trabalhamos. É dessa forma que nós trabalhamos com esses elementos. Olha só o que o cara está fazendo. De novo, ponto de fuga. Tudo ponto de fuga. Essa linha vertical está lá. Aí, ó. Ele está desenhando o passeio, né? O movimento. Ou seja, esse pavimento que ele desenhou aqui é único que está conectando os dois pontos os dois pontos de fuga que são independentes, que é um ponto de fuga lá, outro ponto de fuga ali. E fica parecendo que nós fizemos uma perspectiva com dois pontos de fuga e que esse aqui, quando ele representa essa fachada, fica parecendo que é uma perspectiva isométrica, mas não é. Tá? É cavaleira aqui, é cavaleira. E essa também é cavaleira, só que do outro lado, ele está como se estivesse espelhando o desenho. Né? Isso é muito, muito, muito interessante. Vocês podem achar uma série de soluções só com essas técnicas. Olha isso. Isso não não significa que é isométrico, é apenas a interseção dos dois pontos diferentes de fuga. Vamos avançar um pouco. Tudo ponto de referência. Portas, tudo. E olha que lindo. Essa rua o Rafael fez. Isso aqui é o que o Rafael tem ali, de alguma forma. Ou que todo mundo, pelo menos, fez. Mas olha essa sacada aqui. E esse desenho, você acha que isso pode ser realístico? Essa solução aqui é real? Sim. Lisa, Ronaldo, é real? Ter aqui uma linha férrea e uma rua, né, uma estrada aqui, isso é real? Pode ser real? É realístico? Não. Não? Por quê? Não sei, ainda estou tentando entender onde é que termina um e começa o outro. Minha mente está confusa. Você se perdeu? Eu já estou imaginando o trem passando em cima do carro, o povo atropelando um outro aí. Então não é algo realista. Não. Ô, Mirielle, isso é algo realista ou não? Eu também acho que não. É? Porque geralmente linha férrea fica um pouco mais afastada, né, da cidade, assim. Será? Para mim... Ou seja, qual cidade? Essa é a pergunta. Só por essa casa que ele desenhou, eu já saberia que tipo de cidade, por exemplo,
Seria, mas claro que isso aqui é uma típica cidade americana antiga e tal, né? Isso aqui parece casa de madeira, que ele desenhou aqui, mas fez uma mistura com o edifício moderno. Parece lá pro lado do Texas, lá dos Estados Unidos. Exatamente. Bem sacado, Texas, já daquela altura. Mas isso aqui não é uma solução utópica, isso é real. Isso é real. Eu passei em muitos lugares, conheço. Aqui no Brasil tem também ruas ou intersecções que são assim. É simples isso. É só. Temos sinalização, tá? Sinalização que quando o trem passa, o carro para. Quando não aqui para. Em Guararema, gente. Em Guararema tem. Guararema. Exatamente. E quando o carro não para, o carro é levado pelo trem. Ponto final. Entendeu? Não, eu já vi. VLT. Tem cidade no Rio de Janeiro que é assim, só que ele meio que só atravessa uma parte. Aqui parece que ele tá realmente andando pelo centro. Os que eu já vejo, ele só atravessa uma parte assim e passa. Por quê? Aqui ele tá fazendo uma representação de uma cidade que são as cidades... Ele, na verdade, fez uma certa mistura aqui, né? Mas vamos falar, então, de cidade. É como se fosse uma mistura das cidades mais antigas que começaram. Os trens, eles foram instrumentos da expansão urbana, somente nas cidades industriais, né? Então, o trem passava muito no meio das cidades, isso era muito comum, parava, e as casas eram bem juntas do trem, isso é normal. Mais ou menos como Guararema mesmo, só que Guararema aí tem a estação e depois já vai. Né? Aqui ele passa bem no centro da cidade e depois vai embora, né? Mas isso é bem comum, bem comum. Minha cidade mesmo, por exemplo, é assim também. Olha que lindo. Aí, ó, estão vendo esse detalhe aqui? O que ele está desenhando? O que ele fez? Projetada. Aí, a sombra projetada. Olha, aqui temos 45 graus, com certeza. É aquilo aí que vocês tinham feito naquele projeto aí, ó. A sombra projetada. Tudo. Ó, a sombra desse edifício está dando aqui. Olha só que maestria. Aí, ó. Ela levou 40 dias para fazer esse desenho também, né? Não, depende da habilidade de cada um, né? Eu levaria Mas acho que não. Nossa, para fazer um simples desenho hoje... Levaria um mês e meio. Não, gente, não. É isso. Comecem a fazer esse exercício para vocês verem como é que vai ser. Se vão levar esse tempo todo. Eu já fiz um parecido. Quanto tempo você levou para fazer? Eu levei 4 horas e meia. Quanto tempo você levou? Oi? 4 horas? 4 horas e meia. Não era tantos detalhezinhos assim. Eu levei 4 horas e meia. Mas é prática, né, Luísa? É prática, né? Porque nós estamos aprendendo ainda. Esse cara, provavelmente, ele trabalha... Você viu os dedos dele? O cara trabalha com isso. Está explicando aí. São pessoas que desenham muito na mão e tem prática. A gente está perdendo essa habilidade de desenhar na mão, né? Com o computador e tudo. Mas é uma questão de prática. Tá? Esses exercícios que estão fazendo, uma hora um vem sendo melhor do que o outro. E eu acho que isso aqui é interessante. Tá? Mas vocês viram que ele aplicou todos os princípios da geometria que nós estudamos nessa matéria, sem ficar correndo para régua, para matéria, para isso ou aquilo. Ele só foi fazendo e a gente conseguiu se localizar o que ele estava fazendo. Agora era conexão paralela, agora era conexão dos pontos de fuga, agora era, sei lá, a distribuição dos pontos das sombras. Tudo isso ele foi fazendo com muita tranquilidade e a gente conseguia perceber cada passo, né, o que representava, né, o que ele estava fazendo em cada momento. A gente sabia de antemão, porque são os princípios que a gente estudou. Então, isso é a geometria descritiva aplicada à arquitetura. Tá? Agora é prática e vamos ver o que sai ali da vossa mão. Beleza, gente? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Para vocês praticarem, tá? Vocês vão
fazer o exercício, esse exercício talvez leve mais tempo, vamos fazer um exercício mais complexo. Eu posso tentar deixar um pouco mais livre, como eu deixei na semana passada. Eu deixei para fazer uma rua ou então um ambiente. Mas vocês vão fazer um desenho com a representação de 3 pontos de fuga, ok? Eu quero que seja uma representação urbana, ou, assim como eu mostrei hoje, ou uma representação paisagística, tá? A partir dos 3 pontos de fuga, você construir uma paisagem, um parque, mas tudo conectado com os pontos de fuga. Um parque. Ou, simplesmente, um edifício mais complexo. E nele, dentro da perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica em 3 pontos de fuga. Apontem isso. Tá? Vamos fazer esse exercício. Desenhar uma perspectiva isométrica com 3 pontos de fuga e representar nele a projeção das sombras no plano. Então, vocês terão tudo ali. E como será isso? Qual será o objeto que vocês vão desenhar? É aberto. Um parque, tá? Ou uma área aberta, uma área de lazer, como seja lá o que for, uma área aberta, tá? Como a gente chama, que é uma área de lazer e tal. Pode ser uma representação urbana, como a que nós vimos agora nos vídeos, ok? Ou, no mínimo, poderá ser a representação de um edifício mais complexo. O que é um edifício complexo? É um edifício com mais de 3 blocos no mínimo. Mais de 3 blocos no mínimo. E esses blocos deverão ter diferentes níveis, tanto de altura quanto de estilo. Tá bom? Não são só 3 cubos, mas são 3 volumetrias diferentes, mais de 3 volumetrias diferentes. E você pode fazer com o ponto do observador para baixo ou com o ponto do observador para cima, como eu mostrei na primeira figura quando comecei a aula. Eu falei que essa projeção com 3 pontos de fuga, ela se chama projeção de cima. Embora você possa ver de baixo, mas é sempre de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, você escolhe qual a direção que você vai representar. Isso aí também é a criatividade, é a aplicação da criatividade que eu vou deixar com vocês nessa oportunidade. Alguma dúvida? Tudo bem? Tenho 2, galera. Tá. A primeira, aí você quer que a gente desenhe na régua ou você quer que a gente treine essa questão de fazer tudo na mão, sem medir, igual o cara fez nos vídeos? Na mão, meu amigo. Quero na mão. Tá? Pega o lápis fino e na mão. Beleza. Tá bom? E a outra, não enquadrou no que você disse, mas eu posso desenhar o meu projeto da matéria de segunda, ou da faculdade? Pode sim. Aí eu mesclo as 2 matérias. Aí já é a volumetria. Isso é uma boa ideia. Pode sim. Comigo não tem essas tradições, não. Pode fazer à vontade. Porque daí você já traz a volumetria. Olha, se conseguires fazer isso, será um passo bem andado lá com seus trabalhos. Vai ser show. Eu quero ver, estou muito interessado em ver qual a resolução que você vai dar naquele espaço ali. Isso aí vai ser show. Isso aí vai ser o seu... Nossa, se você conseguir fazer isso, você já estará bem avançado. Beleza. Tá? Professor, Mais alguma... eu não vi a resposta que aqui travou. Pode fazer sem régua?
É para fazer sem régua. Ah, tá. É Pra fazer porque sem régua. travou aqui, daí eu não ouvi. É porque acho que até sem régua é até mais fácil, que até eu comentei, né, que eu fiz já alguns desenhos assim, e eu acho que a régua, ela prende um pouco, pelo menos no meu caso. Eu sou péssima com régua, meu traço na régua sai torto. Porque eu e a régua, a gente não se dá muito bem. Então, você tem que ter muitas conversas. Você e a régua tem que conversar bastante. Ela não vai muito com a minha cara, não. Mas a régua era para dar esse sentido. A régua era para dar o sentido técnico, né, para vos orientar como que era feita a distribuição das retas e tudo mais. Mas agora eu estou treinando vocês para fazer uma apresentação tanto do vosso projeto quanto para cliente, para a escola, o que seja. Mas agora quero só a mão, sem régua, ok? Ok. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Então, é o seguinte, desenhem esse projeto, tá? Façam ali, resolvam este desenho. Tem que ser muito bom. É bom que vocês desenhem isso acho que numa A3 seria melhor, para você explorar melhor ali as suas possibilidades. E, como sempre, vocês depois vão me enviar uma foto, um scanner bem bacana, e vamos ver o que dá, tá bom? E vai arquivar de novo lá nos vossos trabalhos, tá bom? Esse aqui já vai passar para o outro bimestre, inclusive, mas tem que ser show de bola, tá bom? Bom, então é o seguinte, de teoria estamos ok por hoje. Chega de papo furado, agora vamos trabalhar. Então, agora vocês entrem ali no vosso casulo e já comecem a trabalhar, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, claro, eu estou aqui, podem falar. Mas agora é para vocês trabalharem e depois a gente já dá por encerrada essa aula quando for o momento. Mas agora é para vocês irem já aproveitar o tempo e começar a fazer o exercício. Já passou aí um bom tempo. Então, trabalhem agora, tá bom? Comece a trabalhar, qualquer coisa é só me chamar. Ok? Ok. Professor, eu acho que eu vou ter que sair da aula. Vocês querem que eu vos dispense? Vocês ficam ali tranquilos trabalhando e eu paro a gravação aqui, porque agora não tem muita coisa mais, é só mesmo a prática para fazer. Querem que eu vos dispense e vocês fiquem tranquilos trabalhando? Ou querem ficar aqui na sala para perguntar alguma coisa? O que vocês preferem? Eu vou falar por mim, professor. No meu caso, eu teria que sair, porque eu tô sentada no chão da cozinha na aula, porque é o único lugar da casa que tá pegando a internet, porque na sala eles estão vendo TV. E aí, para fazer exercício, eu tenho que ir para a sala. Então, eu teria que sair da aula. Então, no meu caso, se acabasse a aula, eu acho que seria até mais fácil. Mas aí eu não sei. Tá bom. Então, vamos fazer isso. Vamos acabar a aula e vocês... Porque os alunos que estão aqui todos, são os alunos que eu confio pra caramba, não tenho nenhum estresse com vocês. Vocês trabalham muito, sempre apresentam trabalhos, então eu acho que acabar a aula é uma boa agora e deixar vocês trabalhar à vontade, porque eu sei que vão trabalhar, entendeu? E, se tiverem dúvidas, é só me mandar uma mensagem, sei lá, no WhatsApp, no e-mail, que eu respondo já, eu entro aqui de novo, tá bom? Eu acho que nós 4 devíamos ganhar um pontinho de estar aqui online hoje, entendeu? Eu só acho. Sim, né? Não, mas eu vou falar para você. Com certeza seremos lembrados, né, professor? Claro que sim. Vocês são bons alunos. Não, de fato, vocês apresentam bem. E outra coisa, às vezes vocês se preocupam muito com o negócio da nota, mas eu vou dizer para vocês, prova não prova tudo, tá? Vocês têm aprovado muito mais do que as provas podem provar sobre vocês. Então, Mirielle, Luísa, Rafael, Ronaldo, acho que tinha mais um pessoal, mas que também está meio assim e tal, mas são alunos que eu
E a gente me interessa muito a nota que vocês vão tirando ali. Claro que me interessa, que eu quero que tirem boas notas, né? Mas não tenho dúvida do vosso aprendizado e da vossa aplicação, sabe? Isso me honra muito. Eu sou muito feliz com vocês. Me honra, respeita muito e me dá vontade de estar aqui sempre com vocês, tá? Então, parabéns. Obrigada. E com certeza, claro, lembrados por isso e por mais, tá? Isso para mim é que é tá bom? Professor, se você for acabar a aula agora, você falou que tinha algumas coisas para me falar do meu TCC. Você quer esperar encerrar com todo mundo e a gente conversa e eu explico também o que está acontecendo no meu TCC? E aí você encerra a gravação e a gente fala do meu TCC? Não vou falar mais, não vou falar mais. Vai embora só. Você não quer mais falar comigo, mas é meu TCC tão lindo, que você está se dedicando assim, ó, com todo o seu suor e lágrimas para dar certo. Porque seu nome vai estar lá, é a sua honra que está sendo lá. Vai brincar. Minhas lágrimas estão caindo. É exatamente por isso que minhas lágrimas estão caindo, porque o meu nome vai estar lá. Mas o meu tá bonitinho. Então a gente fala dele na sexta-feira? Na sexta-feira, tá bom? Eu vou ver se eu consigo salvar ele em imagem. A parte escrita eu não consegui arrumar. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar ele em imagem igual o Hernani mostrou para mim ontem, que ele apresentou a aula dele assim. Vou ver se eu consigo colocar ele no PowerPoint e compartilhar com você legal. Na sexta-feira. Porque eu não vou conseguir ajudar o restante da galera, como eu comecei a trabalhar. Mas aí eu acho que se eu fizer a apresentação de como ele tá, eu não sei se eu vou conseguir modificar ele no estágio que ele está agora. Eu não sei se eu consigo modificar ele a parte de planta. Mas aí eu mostrando para você me ajudar a arrumar o que está errado ali. E aí eu vou ver se eu conseguir. Eu monto a apresentação e apresento para você na sexta-feira ele, para você me mostrar como arrumar o que já está pronto. Para eu conseguir, na maquete, arrasar na maquete. Porque a planta, eu não sei se eu consigo mudar mais a tempo. Eu tô desesperada, professor. Não tô dormindo mais à noite por causa desse TCC. Muita pressão psicológica. Tem muito pouco tempo. Nem vou falar nada. Não fala nada. Eu vou fazer aqui então. Então pode ser isso. Eu vou ver se eu monto a apresentação das plantas e compartilho a tela na sexta-feira. Tá bom, faça isso, tá? E aí depois a gente conversa tudo direitinho, deixa tudo tranquilo, vamos montar as nossas datas, como que serão as entregas, o que você ainda vai precisar entregar, o que dá para mexer, o que não vai mexer. A gente vai fazer uma geralzona e aí você trabalha com o tempo que tiver, tá bom? Isso, com bastante testemunha, porque caso você me ameace de morte, eu tenho provas. Não, quando eu te ameaçar, você vai estar lá, você está bem lascada lá. Então, por isso. Então, tá bom. Você vai sobreviver. Tá tudo bem. Eu não fiz o de semana passada. Eu não consegui abrir aula de semana passada, eu vi esse exercício, mas eu não tive tempo. Eu ainda posso fazer esse de um ponto de fuga e te enviar? Sim, pode. Então tá, pode. Eu vou ver se eu faço... Pode procurar... Pode. Tá. Eu vou ver se eu começo a fazer, então, de um ponto de fuga hoje e o outro. Aí eu fazendo, eu tiro foto e te mando. Tá bom, por favor. Eu ia até te perguntar agora, cara, você quer que eu te reenvie para aparecer? Porque faz tempo mesmo que eu enviei, eu acho que eu enviei no sábado. Tendo em conta, eu posso achar, mas tendo em conta a velhice e a vida tensa que aqui está, que agora tem que andar corrigindo, não sei o que, tem uma... Então, nem falo, só para a Luísa não chorar, né? Então, envia de novo para o seu querido professor, por favor, para ficar aqui atualizado, tá bom? Beleza, eu vou enviar agora. Eu enviei agora, tá? Tá bom, Mirielle. Ô, Mirielle. Oi. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Obrigada. Obrigada. Você fez uma grande festa, fiquei sabendo, nem convidou a gente. No meu aniversário cantaram pra mim. Eu acho que a gente tinha que cantar pra ela também. Porque não é justo eu passar vergonha sozinha. Não, mas não foi hoje, não. Foi segunda. A gente canta atrasado, não tem problema. Foi segunda e ela é do mesmo dia da minha irmã. É do mesmo dia que a minha irmã faz aniversário. Minha irmã mais velha.
Então, tá 2 vezes de parabéns, Obrigada. tá? Mas Tudo não de bom fiz... para você, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada. Quantos anos você fez agora? 12 ou 13? 14? O quê? Quantos você fez agora? Eu fiz 20. Ah, que anos. nada. Você falou, daquela vez na sala você falou que tinha, sei lá, 13, 14? Já fez 20? Ele ia ter 13, 14. Não tem, não. Tem 20. A responsabilidade está chegando. Hã? É, pior. Tá feliz? Como é que você se sente? Tá feliz? Então, assim, é estranho, parece que o tempo tá passando e eu tô parada, sabe? Mas tô me sentindo meio velha Por quê? agora. Não sei, Por que você sente? porque, tipo, eu fiz 20 anos. Pra mim é muita coisa. Parado. Sei lá. Vamos falar muita coisa que aí eu começo a chorar, tá? Eu entendo você, eu fiz 27, eu quase chorei no dia também. É estranho, parece que o tempo passou e sei lá. E Já relaxa, é a minha vida. é horrível. Então. Não é tão ruim assim. Mas o tempo é como a vida. A vida é um sopro. E quando ela vai, não volta mais. Portanto, como a vida e o tempo são um presente esgotável para sempre, nós precisamos de dar valor a cada momento das nossas vidas. Nós precisamos viver cada minuto da nossa vida como se fosse o último. E isso inclui os vossos estudos. Um momento tão difícil que vocês estão passando de estudo agora e tal, ele é um momento que não vai voltar. Graduação é uma vez só. Depois você pode ser pós-graduado, pode ser mestre, pode ser doutor, mas graduação é graduação. É a sua primeira, é o seu único momento. E este momento que estão vivendo, você tem que viver ele na alma, com todo. Não pode ter nada para se arrepender lá no e dizer, puxa, devia ter feito mais. Então, a minha dica é, vivam intensamente cada momento como se fosse o último momento das vossas vidas. E, mais do que isso, vivam com propósito. Tá? Não vivam como quem não sabe como o vento, que não sabe o que fazer, onde ir, mas procurem construir um propósito de vida, algo pelo qual vocês anseiam viver. Não é algo pelo qual você morreria, mas algo pelo qual você fala, cara, eu vou acordar segunda-feira e por isso eu vou viver. Tá? Perdão. Então, o tempo não é tão ruim assim. Quando o tempo passa, é sempre mais uma oportunidade de nós olharmos para trás. Em primeiro lugar, ser grato pela vida, por tudo que alcançamos e vivemos. E, em segundo lugar, dizer que há sempre uma nova chance. Se nós acordamos, é porque existe um novo dia, uma nova oportunidade. E o melhor ainda não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, não teríamos acordado mais. Por quê? Porque é no final da pista que o voo decola. Então, o vosso melhor mesmo ainda está ali na frente. 20, 21, 22, 23, 26, até chegar na velhice da Luísa, aí sim, aí estão todos lascados. Muito obrigada. Quando chegar na minha idade, morre todo mundo. Isso aí, professor, também acho. Parabéns, gente. Um grande abraço para vocês, tá bom? Muito feliz. Então tá. Tchau, professor. Até sexta-feira. Tchau, até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Marielle. Boa noite. Professor, pedi uma sugestão para você lá no e-mail, depois você me responde, por favor. Tá, depois eu te respondo, tá bom? É urgente? Não. Deixa eu ver. Livro já. Acho que. Tá bom, vamos ver o que eu consigo ver para você, tá bom? Tá bom. Se puder, dá uma olhada se o meu exercício chegou para você, Calé. Valeu, dá uma olhada. Falou, Ronaldo, boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite. O que foi, Ronaldo?
Não, só pra você dar uma olhada se meu exercício chegou no e-mail depois. Nem sei agora, não. Ah, sim, sim, sim. Eu olho lá, eu olho, tá bom? Beleza? Na verdade, para te falar a verdade, ele já chegou, velho. Já vi aqui, Já tá chegou? bom? Tá aí? Chegou, tá aqui de novo. Obrigado, Beleza. viu? Eu que agradeço, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, falou. Boa noite. Falou.